Estamos dando início ao seminário Mediatização, o seminário internacional organizado por Jairo Getúlio Ferreira, que, aliás, deve ter tido um imenso trabalho na organização deste evento, e ao qual eu só posso render minhas homenagens, já que isto não é nada fácil. Um evento dessa envergadura exige de cada participante um trabalho que é absolutamente quase que desumano ou incomum, né? Que é esse trabalho organizacional, que todos que já fizeram isso sabem o quanto isto é pesado. Ao meu lado, na mesa de abertura, o professor José Luiz Braga, sem dúvida o maior pesquisador de comunicação do país, que me honra muito em tê-lo ao meu lado na mesa de abertura, considerando que se trata de uma mesa nobre, uma mesa especial, uma mesa que dá início a um grande trabalho comunicacional da própria equipe que organizou. O tema é a construção comunicacional da realidade, de como a comunicação interferiu nas formas de construção de realidade. Este tema vai nos acompanhar até o final desta exposição. A comunicação, a organização, a construção social da comunicabilidade é um tema que envolve tanto comunicação como outros aspectos da sociedade civil, aspectos esses que vão marcar uma grande divisão entre as próprias instituições que terão como atividade colaborar nessa construção da realidade. A realidade não é um fato dado, não é um fato sempre já presente, ao contrário, a realidade é uma instância continuamente mutante e que exige continuamente este ingresso, né, de elementos da comunicabilidade para a sua própria organização. Claro que nem sempre a comunicabilidade tem uma função principal, uma função central nela. A comunicabilidade, ela é vista, ela é tida, ela é tomada como um coadjuvante, pelo menos nos primeiros tempos da história da humanidade. Eu diria que depois desta fase primária e elementar do diálogo e da pintura rupestre, que marcaram uma certa ontoteocracia, né? Nós tivemos a ascensão da Igreja como poder instituinte dessa mesma sociedade e da própria cultura. A Igreja foi responsável por este processo durante cerca de 1000 anos, em que a escrita e a ordem falada foram substituídas, quer dizer, principalmente a ordem falada foi substituída pela leitura das Escrituras. A leitura das Escrituras significou o quê? Significou que as sociedades agora precisariam aprender a decifrar, a interpretar, a ler os textos sagrados, porque eram esses que na época controlavam ou assumiam, digamos assim, a prioridade social das próprias sociedades. Então nós temos aqui uma sociedade em que o valor básico era como as coisas eram traduzidas para as pessoas, como os textos sagrados eram traduzidos para as pessoas e a função
agora então dos tradutores, dos hermeneutas, daqueles que tinham o trabalho de retraduzir os textos, tornou-se o aspecto principal desta mesma sociedade. Eu diria que se existe uma pergunta principal que se fazia nesta época era o que significa isso, né? Tendo que isto remete, claro, naturalmente à questão da própria tradução, da própria legibilidade dos textos de época. Muito bem, isso foi mudando e no século XVI tivemos a grande virada, que foi a proposição cartesiana de divisão do ser em duas dimensões, né? Um ser como um ser pensante e um ser como um ser extenso, né? Isso significava, então, toda uma revolução do pensamento que agora caminharia por dois lados que, de alguma maneira, se oporiam nesse processo como um todo. Muito bem, essa nova sociedade que se cria, ela não é apenas essa divisão, ela é uma revolução também tecnológica, uma revolução política, uma revolução social. Tecnológica porque significou a introdução da tipografia, que iria mudar um pouco a maneira como as pessoas se relacionavam com seu mundo. A tipografia, ela veio trazer a reprodução dos livros e do material de leitura como um todo, não apenas religioso, mas também político, cultural, ideológico, enfim. Iria formatar também as mentes, na medida que ela iria, digamos assim, reestruturar a maneira como as pessoas olhavam o mundo e os próprios textos, significando com isso que aí haveria uma mudança básica na própria sociedade. O que nós temos então nesse momento, depois dessa passagem, é uma outra transformação. Se eu posso dizer que aí se introduziu nesse momento uma nova sensibilidade, essa sensibilidade foi caracterizada por Spinoza e por Leibniz em seu tempo e marcou também uma ruptura, uma crise com o pensamento cartesiano da época, porque introduzia também conceitos que estavam fora, de certa maneira, do modelo cartesiano básico. Mas a mudança principal não foi aí, a mudança principal ocorreu com a presença do filósofo Nietzsche, né, que trouxe para estas sociedades não apenas uma crítica à própria sociedade, aquilo que ele chamava de decadência, né, mas também, além, claro, da crítica à metafísica, ao historicismo e ao cristianismo, trouxe também elementos e conceitos novos para a cultura, como é o conceito de energia, o conceito de vigor, o conceito de força. O próprio conceito de espírito, de certa maneira, é reintroduzido aqui por Nietzsche, que, de alguma maneira, recoloca a questão grega novamente em pauta. E esta virada que marcou a sensibilidade foi uma virada que preparou, de certa maneira, também o terreno para as revoluções que viriam. Essas revoluções foram anteriores à própria presença do filósofo e significaram
o aparecimento do povo como figura política proeminente na cena pública, do jornalismo e também das máquinas de registro e reprodução. Essas máquinas reproduziam na segunda Revolução Industrial as imagens, os sons e o movimento através da câmera fotográfica, do fonógrafo e do cinematógrafo. É claro que isto não iria deixar a sociedade a mesma, né? A toda esta vinda de aparelhos de outros quadros, de outros contextos, iria também isso fazer com que as sensibilidades se transformassem. E a nova pergunta que se faz nessa época era exatamente que nova sensibilidade está surgindo aqui neste novo contexto. Mas isso não termina aqui. Nós temos também, neste momento, o desdobramento disso que aconteceu no século XIX, que foi o aparecimento no século XX dos grandes mass media, grandes meios de comunicação, que se tornaram proeminentes na condução política, na forma de estruturação social, na maneira como os homens passaram a encarar a sua própria sociedade. Surge, nessa época, século XX, surgem as escolas de comunicação, que nem sempre conseguiram muito bem dar conta da sua importância, né, e do seu objeto histórico. Eu diria que a comunicação foi o fator mais importante do século XX, mas também do século XXI, quando ela passa a assumir o papel principal nas sociedades, e esse fato fez com que, de fato, ela se tornasse um elemento decisivo nessa construção da realidade a partir dos meios de comunicação. A nossa época não deixaria de ser a principal, a que mais nos interessa neste momento, né, da comunicação, exatamente por ser o momento em que vivemos e o momento em que hoje nós dedicamos maior preocupação e maior interesse em discutir, porque a comunicação, que havia tido um papel, digamos assim, secundário em seus primórdios, e depois ela passou a ser importante a partir da tipografia e de algumas criações humanas que transformaram a sensibilidade em várias épocas diferenciadas. Hoje ela se torna o mais importante, digamos assim, o equipamento que nos ordena, que nos combina, que nos organiza a nossa vida social e, de certa forma, nos aprisiona. Né? Por quê? Bom, nós sabemos que os grandes meios de comunicação, eles foram, durante muito tempo, bancados, conduzidos, controlados pelo grande capital. Né? O grande capital, ele fazia não apenas jornais, revistas, mas também investia, né, na área cultural, no glamour, na forma como foi se desenvolvendo ou foram se desenvolvendo os meios de comunicação. Não só agora os meios impressos, né, os jornais e revistas, mas o rádio, que aparece também nessa época, 1918, e os demais aparelhos que vão surgindo a partir, então, dos anos 1920, especialmente o
a televisão e o cinema, né? Que ocuparão também um espaço muito importante no imaginário social. Isso não é sem resultados, sem efeitos, sem impactos para a própria sociedade. Ao contrário, isto fez com que estas sociedades adquirissem uma nova dimensão. Agora, aquela dimensão que era, digamos assim, passiva na comunicação passa a ser agora totalmente ativa. A característica básica desta época é que o homem passa a deslocar-se do centro das atenções para a periferia, graças aos aparelhos de registro e reprodução que tomam o seu lugar, que ocupam o seu lugar. Mas ainda, essas sociedades vão ser marcadas pela recriação da ideia da imortalidade. Com os meios de registro, as pessoas vão gravar suas vozes e seus movimentos e se tornarão, portanto, imortais, poderão eternamente reaparecer como figuras proeminentes da vida social. Além disso, cria-se também uma nova realidade, que é a realidade medial. A realidade medial que é marcada pela existência, pela produção de um novo plano, um novo nível de sociabilidade, que é o plano abstrato, imaginário e de produção de ideias, que será esse novo plano das sociabilidades. O que nós temos então agora é que o grande capital que banca tudo isto, que foi responsável pelo aparecimento das grandes máquinas de reprodução na segunda revolução industrial, esses grandes aparelhos eles vão ser então agora mobilizados e serão ampliados exatamente pela interferência das novas tecnologias e dos equipamentos técnicos que os homens vão utilizar. Então nós temos aí que essa grande empresa comunicacional vai se tornar o pivô da grande mudança comunicacional que nós temos. E, do ponto de vista do usuário, esse novo aprisionamento da sensibilidade, né? O que vai marcar uma terceira pergunta no nosso quadro aqui de funções. Terceira pergunta: que novo homem está surgindo com isso tudo? Uma pergunta radical, porque parece que nós não nos identificamos mais, nós não conseguimos mais saber exatamente a nossa atribuição, a nossa função, em função daquilo que eu falei anteriormente, né, da questão do homem se mover para a periferia, de a imortalidade ser substituída pelos aparelhos e da criação dessa nova estrutura que seria a nova realidade medial. Então, todo esse conjunto vai formar a terceira pergunta que nós não sabemos a resposta. Que novo homem está sendo engendrado por esta sociedade e que marca este momento decisivo da nossa cultura? Não sabemos, e essa é a pergunta que nos incomoda, é a pergunta que nos chama a atenção e que nos traz aqui para um debate que, sem dúvida, é um debate decisivo e que busca propor algumas questões principais para nós discutirmos em nossa era. Era isso que eu queria dizer neste seminário. Eu agradeço a todos pela atenção aqui. Desejo a todos um excelente seminário,
sem dúvida será, e espero que os resultados reflitam uma nova discussão sobre o papel desses aparelhos eletrônicos que nos cercam o tempo todo e que, de alguma forma, mantém esta prisão mais ou menos ainda fechada para nós e para os demais. Muito obrigado.